que você, em vez de medo, você tem que ter fé. Porque a fé faz você submergir, faz você caminhar sobre as águas. Mesmo quando as dificuldades estão terríveis, você não afunda se você tiver fé. O Senhor lhe dá coragem suficiente para que você ande e caminhe sobre as águas, as muitas águas que sobrevêm sobre a sua vida, que são as muitas lutas que os crentes enfrentam. E hoje, nessa noite, eu gostaria de falar sobre essas tempestades e por que nós não devemos ter medo e sim ter fé. As tempestades acontecem na vida de todos. Não existe classe social que as tempestades não atinjam. Às vezes você pode pensar, e na vida dos ricos? As vidas dos ricos também, as tempestades atingem os ricos. Quantos ricos vocês já viram contar que sobreveio uma tempestade na sua vida e simplesmente eles perderam tudo e ficaram pobres? A tempestade vem sobre a vida do homem simples, do homem pobre, que quantas vezes nós perdemos o nosso emprego e perdemos tantas coisas e acontecem tantas coisas na nossa vida. A tempestade, ela não poupa a vida de ninguém. Ela acontece na vida do homem branco, na vida do homem negro, na vida do homem de pele vermelha. Ela não respeita a nossa cor, não respeita a nossa classe social e também ela não respeita de maneira alguma e de jeito nenhum a ninguém, independente de quem seja ou o que seja. Seja a classe social, seja a sua condição financeira e seja a sua religião, ela também não respeita. Ela vai na vida do crente e do não crente também, ela também está lá. Eu gostaria de dizer também, elas são inevitáveis. Quando eu encontro, olho neste livro e vejo essa leitura que eu fiz, ali naquele lugar, não tinha como tempestade não acontecer. Porque este mar da Galileia aqui, onde se encontravam os discípulos com o Senhor Jesus, ele fica a 470 metros abaixo do nível do mar. Ele tem 19 quilômetros por 43 de largura, por 43 de profundidade. Então é um lugar que é bem baixo do nível do mar. As tempestades não tem como não atingir. E é chamada de mar, na realidade é um lago, mas é chamado de mar porque os judeus, toda grande porção de água, eles tinham o hábito de chamar de mar. Até a pia lá, onde se lavavam os sacerdotes, que tinha 2,70 metros de largura por 15 de diâmetro, eles chamavam de mar. E devido a este mar ficar muito abaixo do nível do mar, quando o vento sopra e bate nas paredes desse lugar, forma-se uma grande tempestade. Então não tem como ser evitada. Tempestade acontece naquele lugar e tempestade acontece na minha vida e na sua. E talvez você pense, mas tempestade não é vento, é chuva. Mas neste caso, a tempestade ali não era de chuva, era de vento. E muitas vezes na minha vida e na sua, não é chuva, é vento que sopra sobre a minha vida e sobre a sua. E nós começamos a tremer, começamos a ter medo, começamos a desistir. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você hoje que você foi chamado para enfrentar as tempestades da vida, porque o Senhor é com você. Ele te pede para quê? Para mim e para você, para que eu fique firme diante da tempestade, para que eu não tenha medo, porque se eu não tiver medo, eu vou conseguir caminhar sobre as tempestades. Mas se eu não tiver coragem, se você não tiver coragem, você vai afundar diante de qualquer
soprar na sua vida, você vai desistir. O Senhor quer que o crente seja corajoso, que o crente confie nele diante da tempestade. Eu gostaria de dizer para você que as tempestades são inesperadas. Ela não avisa que vai chegar. Observe que no texto lido, eles entraram no barco e estava tudo calmo. Ela aconteceu quando eles estavam no meio do caminhar, no meio lá do mar. Quando o Senhor Jesus entrou no barco, disse: passamos para outra banda, mar calmo. O Senhor Jesus estava cansado, hoje já tinha feito, estava sempre trabalhando, era homem como nós, apesar de 100% Deus, era 100% homem. Ele entrou direto e foi para a polpa do barco descansar um pouco. E observe que ele dormia, estava tudo tranquilo, estava tudo bom até ali. Porém, se você observar, foi no meio da caminhada que veio a grande tempestade. Veio essa grande tempestade lá no meio do mar. E os discípulos conheciam aquele lado. Ali, quando nós observamos a história e vimos a história do Novo Testamento, nós sabemos que ali era praticamente a casa dos discípulos. Eles estavam sempre por ali. Eles pescavam por ali. Eles sabiam, conheciam muito bem aquele lado. Mas quando aconteceu a tempestade, apesar de homens experientes que eram, eles estavam com grande dificuldade em fazer o quê? Em administrar a tempestade, controlar o barco e obedecer a ordem do Senhor Jesus, que era para passar para o outro lado. O Senhor Jesus não disse para eles: se preocupe com a tempestade, mas ele disse: entra no barco e passa para o outro lado. O que o Senhor Jesus quer de mim e de você é que nós, quando entrarmos no barco, nós temos que nos preocupar de chegar ao outro lado. Não precisamos nos preocupar com uma tempestade. Mas eles tiveram essa dificuldade de administrar essa tempestade. Nós encontramos pessoas com grandes dificuldades de administrar as tempestades que sobrevêm sobre a sua vida. Mas quando você olha para Paulo, você observa que Paulo também enfrentou uma tempestade. Só que eu vejo que Paulo não se preocupou e conseguiu chegar do outro lado. Porque quando você não se preocupa com as tempestades, você confia no Senhor, você consegue chegar do outro lado. E as tempestades, elas são pedagógicas. Elas sempre nos ensinam. Nós sempre aprendemos das tempestades. Nós não queremos em sorte, nós não queremos em azar, em positivismo, regressão, maldição hereditária. Nós não acreditamos em horóscopo. Crente não acredita nessas coisas. Mas crente tem que aprender com Deus, que Deus está com ele no deserto, Deus está com ele na tempestade. É nessa hora que o crente aprende. É nas tempestades e na hora do deserto. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos, quando você precisa, quando o povo de Israel precisou à noite de se aquecer e de luz, porque precisava comer à noite, o Senhor deu com luz para ele, e aquela luz para eles alcançaram o seu objetivo. E você pode ver nesta noite que na hora da sua escuridão, o Senhor pode ser luz na sua vida. Na hora que você estiver com frio, Ele pode ser o calor que você precisa. Nós temos que entender que na hora que o sol
precisa, correndo de um lado para outro, sem saber o que fazer, por não conhecer e confiar em Deus. Mas nessa noite Deus fala comigo com você, que Ele não quer um povo que tenha medo, Ele quer um povo que tenha fé, porque o povo que tem fé, ele consegue caminhar diante da tempestade. Tempestade não impede o crente de chegar no céu. Tempestade não impede o crente de alcançar os seus objetivos. Porque o crente tem um Deus que tudo pode e que tudo é na sua vida. Glória a Deus. E esse texto, ele nos faz 3 perguntas. E ele faz 3 perguntas assim: mestre, não importa que pereçamos? No 38. No 40 ele faz: por que vocês estão tão tímidos e sem fé? E o 41 ele diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? São 3 perguntas nesse texto. E a pergunta: não se importa que pereçamos? Não é fácil, na hora da tempestade, nós conseguirmos administrar o nosso arco que está balançando e continuar obedecendo a Deus. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil, não.